Três pilares para você se conectar à abundância com a vida. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Jardel Gambetta. No vídeo de hoje vamos falar sobre abundância com a vida e três pilares essenciais que você precisa trabalhar para trazer abundância para a sua vida. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de clicar no botão de seguir e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Quando falamos em abundância, qual o primeiro significado que vem na sua mente? Isso muitas vezes está relacionado, a gente acaba trazendo esse significado muito superficial, diga-se de passagem, em que a abundância está apenas no resultado. Mas veja bem, a abundância precisa estar no ser, precisa estar em suas ações. E isso muitas vezes parte do significado que você está dando para cada situação. E é sobre também entender como essa realidade aqui funciona. Por isso hoje eu trago três pilares fundamentais que, quando eu trouxe para a minha vida, eu percebi o quanto eu poderia ser abundante, o quanto eu poderia ser diferente e tomar ações diferentes, tomar atitudes diferentes para que eu tenha resultados também diferentes. Primeiro pilar que precisamos administrar e trazer para a nossa vida. A abundância com a vida acontece quando desenvolvemos a sabedoria. O que é sabedoria, Qual realmente o significado de sabedoria? Eu trago aqui uma simples frase de Marco Aurélio que diz o seguinte: não perca tempo discutindo sobre o que um homem deve ser. Seja, a sabedoria nada mais é do que você ver a realidade como ela realmente é. Sabedoria não é você saber de tudo, mas você olhar para tudo como aquilo realmente é, sem os filtros, sem os seus conceitos formados, sem já o conteúdo que lhe impede de aprofundar na experiência, aprofundar na observação. Muitas vezes discutimos o que deve ser o certo um homem fazer, o que deve ser o errado, e a gente fica perdido nesses conceitos, na razão, na interpretação, no mundo conceitual. Enquanto que um homem sábio, na sua maior parte das vezes, ele mostra como deve ser. Grandes mestres do nosso passado, grandes mestres que carregaram muita sabedoria, nos mostraram realmente através dos seus gestos. Jesus Cristo foi um grande exemplo. Ele ensinou, sim, mas ele fazia o exemplo. Ele era o exemplo daquilo que ele ensinava. Porque é perda de tempo, é ignorância ficarmos discutindo como um homem deve ser, o que ele deve fazer, o que ele não deve. Mas se nos atentamos como nós devemos ser, já descobrimos aí um dos grandes propósitos de estarmos aqui. Sermos nós mesmos, sermos diferentes e, através de nossos atos, ser o exemplo, mostrar, sermos, de certa forma, fonte para essa abundância com a vida. E justamente a sabedoria é você estar buscando conhecimento. Quando começamos a aprender algo novo, percebemos o quanto aquilo que carregamos é obsoleto, quanto aquilo que carregamos é ultrapassado. E aí está o desenvolvimento da sabedoria. Você perceber que aquilo que carrega está lhe impedindo, o conhecimento que você já tem, está bloqueando que uma nova formação chegue até você. A nossa mente, na grande maioria das vezes, ela já está interpretando. Veja só, eu estou falando palavras aqui para você e você carrega um significado sobre essas palavras, sobre essas frases que eu estou mencionando, sobre essas reflexões que eu estou trazendo. A sua interpretação muitas vezes está interferindo no significado e na mensagem que eu quero passar. Muitas vezes a gente ouve uma mensagem, até mesmo uma mensagem que está lá na Bíblia, ou uma mensagem, você pode estar ouvindo uma mensagem que eu estou falando aqui nesse vídeo, e ela carrega uma frequência diferente daquela que você está habitualmente acostumado a ouvir. Como consequência, você não consegue captar a informação de primeira. Você muitas vezes precisa escutar o vídeo mais de uma vez, você muitas vezes precisa ler um livro mais de uma vez. É dessa forma que eu fui desenvolvendo e buscando cada vez mais, ainda busco muita sabedoria. Perceber que o meu significado, a minha interpretação que a minha mente carregava é muito obsoleto. Eu sequer conseguia captar a frequência e informações que aquele livro estava dando. Porque a gente lê e traz para o conceito e muitas vezes duvida, ou a nossa mente rapidamente já nos distrai do verdadeiro significado. Porque carregamos uma informação que vai contra aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos ouvindo. Então, se eu digo para você agora que não existe nada mais importante para você desenvolver do que a sabedoria para você ter abundância, você pode pensar assim: obviamente não, eu tenho bastante sabedoria, já sei o que fazer, eu preciso trabalhar mais para fazer mais dinheiro. E, de certa forma, você sempre vai estar certo para a visão que você carrega.
Não há como mudar, né, uma interpretação de outra pessoa sem que ela perceba que a sua interpretação é apenas um filtro, um significado que ela carrega do passado, uma crença, um paradigma que realmente nos para por ali. Então veja só, a sabedoria é fator fundamental para você descobrir onde está a verdadeira abundância. Está na vida que você é, está em você, então está em suas ações. Então veja só, enquanto não valorizamos a sabedoria, por vezes nós estamos valorizando também o nosso poder de decisão, de tomar um novo rumo, de tomar um novo caminho. Decisão realmente, a palavra decisão, ela vem, né, a sua origem, o seu significado, de dar cisão a algo. Dar cisão é cortar algo, cortar aquilo que está lhe impedindo de ter abundância. Muitas vezes o que está lhe impedindo hoje de ter abundância é o conhecimento que você já tem. E eu trago essa reflexão para você fazer a autoconsciência. Muito do que você carrega está lhe impedindo de dar o próximo passo. Muitas vezes carregamos uma bagagem enorme, né? Bagagem emocional, de conteúdo, de informações, e que realmente nos chega a ser um empecilho aí, que nos impede de dar o próximo passo, tomar uma nova decisão. Pilar número 2 que eu trago hoje para você conectar com a abundância da vida. Semente. Você carrega a semente da abundância. Você é semente. E em seu interior está a semente daquilo que você espera germinar. Você carrega a semente dos seus desejos, da abundância, daquilo que você quer realizar. Mas eu trago uma frase famosa de Napoleão Hill para você perceber aonde realmente está a semente. Cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício, igual ou maior. Veja só, são nas suas dificuldades, é na sua crise, é no seu maior problema que está a semente da sua maior prosperidade também. Porque prosperidade é crescimento. Então, na sua dificuldade está a semente do seu maior crescimento. Porque é os obstáculos que nos levam para o próximo nível. Vai depender de você desenvolver e perceber que você é semente e tornar esse obstáculo um degrau. Muitos tornam um obstáculo uma barreira. Não percebem que é só para dar o passo, né, adiante. É só para você subir e ir para o próximo degrau. A gente torna uma barreira muitas vezes. Quando a gente está com a nossa visão muito fechada, o nosso condicionamento mental está preso em crenças, em paradigmas, muitas vezes em uma narrativa de vitimista, outras vezes em uma narrativa de isso não é comigo, esse problema não é meu. Muitas vezes em conversas, em narrativas internas aí, que também não são suas, não são da sua essência, são de pessoas que fizeram parte do seu crescimento, é muitas vezes da cultura, do local onde você vive, das pessoas que você convive, e isso faz com que você olhe para os obstáculos, para um fracasso, veja só, para uma adversidade, para uma dor de cabeça, em vez de encontrar um benefício que aquilo está lhe trazendo, né? Para você perceber, opa, isso aqui é um degrau, para eu ser diferente, para eu aprender. Você olha aquilo como um obstáculo e aí a semente morre fora da terra. Plantar a semente, ou seja, todos nós possuímos a semente. A semente é o poder de ser diferente, de tomar uma nova decisão. A semente é a vida, a inteligência da vida que carregamos aqui no nosso interior. Nós carregamos a semente da abundância, carregamos a semente de algo ilimitado, de Deus. Só que para ativar essa semente, ela precisa estar na terra, ou seja, precisamos conectar com o pilar número 1, que é a sabedoria, para perceber que a gente sempre carregou a semente, mas a gente nunca colocou ela na terra, a gente nunca se tornou fonte, nunca colocou ela em prova, a gente nunca tentou, ou seja, você não utiliza o seu tempo, a sua atenção de forma sábia, logo a sua semente fica desperdiçada. E aí a gente pensa no quê? Nos frutos. A gente quer colher os frutos, mas não percebe que o fruto é só o último degrau. O fruto é o resultado apenas. É muito depois de você colocar a semente na terra, você cuidar, né, molhar, ter todo o cuidado para ela germinar. A partir do momento que ela germina, você ainda a mantém para que ela cresça, gere uma árvore e lá no fim vai ter os frutos. Mas a gente está muito preso a querer o resultado e não plantar a semente. E veja só, toda resposta que você oferece para os fracassos, para as falhas, para aquilo que você percebe como ruim na sua vida, tudo isso carrega uma semente. Qual semente você está plantando? Na grande maioria das vezes estamos sendo reativos, compulsivos e plantamos aquilo que não queremos colher. Veja só,
você está plantando muitas vezes a raiva, plantando muitas vezes a discórdia, plantando muitas vezes um sentimento ruim a partir de uma experiência que você teve, ou seja, uma situação que a vida lhe apresentou. Nesse momento você está plantando essa mesma realidade? Porque é sempre de dentro para fora. São as suas palavras, né? Como já dizia aquela trecho da Bíblia onde Jesus explica, né? O que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai da boca do homem. Por quê? Porque aí está o nosso poder de plantar algo novo. Quando acontece uma situação ruim, um fracasso, reconhecemos, espera aí, qual semente eu quero colher? Que fruto que eu quero colher no futuro? Ah, eu quero dar abundância, então peraí, eu preciso ser abundante. Ser abundante numa situação difícil é você se permitir dar o espaço, administrar muitas vezes o silêncio, olhar de fora, dar distância, para que você também se permita ser diferente e você também não fique preso em um sentimento, em uma visão muito limitada, muito condicionada. Quando você está muito próximo do problema, é a mesma situação do obstáculo e do degrau. Quando você está muito próximo do degrau, parece uma barreira, um obstáculo. Quando você toma distância, você percebe que era mais um degrau da escada. Dê distância para as situações, para os problemas, dê distância e dê esse espaço a você. Consequentemente, você vai conseguir plantar uma nova semente. E aí, administrar novamente esses pilares, né? Começo pela sabedoria, eu administro, então eu vejo o que eu estou plantando, o que eu estou oferecendo, que resposta eu estou dando, sair desse modo reativo automático e, como consequência, vamos para o pilar número 3, que aí é a verdadeira compreensão de como essa realidade aqui funciona. O pilar lei. Toda a nossa realidade ela acontece através de leis que, na grande maioria das vezes, não está clara para nossos olhos. E eu trago uma explicação, de certa forma, de Deepak Chopra, um grande autor aí que fala sobre leis espirituais do sucesso. Tem muitos livros aí, best-seller. E ele fala o seguinte: lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto no nosso mundo. Ou seja, todos nós carregamos um espaço interno de criatividade, poder de criação, chamado não manifesto. Esse não manifesto é quem somos em essência também, a consciência, livre do condicionamento. Quando trouxemos as nossas palavras para esse mundo, quando criamos até mesmo um pensamento, um sentimento, as nossas ações, ou seja, quando temos novas ideias, nós estamos trazendo do não manifesto algo para o manifesto. Por incrível que pareça, nossos pensamentos já é energia manifestada. Em uma dimensão muito sutil ainda, obviamente, mas já é energia manifestada. Então, o que você está manifestando na sua mente? De certa forma, está seguindo uma lei. Porque o externo é reflexo do interno. A sua realidade externa é reflexo da sua criação interna, do que você está percebendo. De certa forma, a sua experiência no agora está sendo decidida pelo seu grau de condicionamento ou não para a sua realidade. Se estamos muito condicionados à realidade, estamos sempre esperando que a realidade satisfaça nossos desejos, sem perceber que nossos desejos estão condicionados muitas vezes a uma realidade que não estamos vivendo, e é isso que acaba nos condicionando. Então, a lei é nada mais é o processo pelo qual algo que não existe se torne real na sua vida. Por exemplo, uma lei de trânsito, né? Até o momento que a lei de trânsito não é criada, a gente pode, por exemplo, andar na contramão. A partir do momento que foi criada uma lei de trânsito, ou seja, a lei fez com que uma regra se tornasse real, se tornasse manifesta naquela via. Cada um soube, né, aprendeu a andar no seu lado da via. Até então, talvez teria uma desorganização ali. Então, a lei trouxe o quê? Uma regra. A lei de trânsito, obviamente, é mais um exemplo, mas lei, na sua essência, é o processo no qual algo sai do não manifesto, de que não existe, para o que existe. Assim como uma lei, né? Uma lei penal, uma lei de trânsito, como eu mencionei, ela acaba por tirar do papel, ou seja, a gente tem uma ideia, coloca no papel, aquela lei agora regulamenta uma ação na nossa realidade aqui, uma ação, uma punição, uma regra para ser seguida. Então, lei é sempre isso, você é algo que não existe e você traz para a realidade. Então, toda a sua realidade está seguindo leis. Leis que regem a nossa existência. Leis de Deus, leis do universo, leis espirituais, leis físicas e leis quânticas. A gente hoje tem essa expressão da física quântica, que são leis, na verdade, que não seguem um padrão, de certa forma, entendido, compreendido como as leis da física. Como a lei da gravidade, por exemplo, né? A lei da gravidade
Você sabe, tudo que você soltar vai cair, vai cair para baixo. Independente se você é uma pessoa boa ou má, se você ir em cima de um prédio e se jogar, você vai cair. A lei da gravidade faz isso com o seu corpo. Não importa o quão bom você seja, você vai se esborrachar no chão. Essa é uma lei física. Mas quantas leis estão acontecendo e quantas leis estão sendo o efeito, estão sendo a causa, melhor dizendo, do efeito que estamos vivenciando na nossa vida. E é justamente se a gente aprende a compreender as leis da prosperidade, as leis do crescimento, as leis da abundância, se torna muito mais claro, se torna muito mais fácil de compreender a vida. O próprio Deepak Chopra tem um livro muito interessante, que é As 7 Leis Espirituais da Vida, onde ele traz essas leis, como, por exemplo, a lei da causa e efeito, a lei do mínimo esforço, a lei da prosperidade, que, melhor dizendo, é a lei do seu propósito de vida. A lei da causa e efeito. A causa está sempre em você, ou seja, tudo que você quer mudar, você precisa olhar para você. É um pensamento que você está criando condicionado, é uma emoção, é uma atitude. Você que precisa ser diferente, ou perceber que as lentes que você utiliza estão interpretando a realidade de uma forma muito limitada. Então, veja só, é uma lei, causa e efeito. Se a gente entende e aceita essa lei, a gente transforma a nossa vida com uma rapidez muito grande, ou seja, a gente muda realmente a nossa realidade, transforma o nosso sentimento, transforma até aquilo que pensamos. Porque a gente percebe, poxa, eu estava sempre tentando mudar apenas o efeito. Eu quero mudar a minha realidade, mas eu estou usando sempre o mesmo programa. Como que a realidade vai mudar? Se eu não mudo a causa, se eu não mudo dentro. Então a lei da causa e efeito. E para isso, né, em vários âmbitos, aí, várias dimensões da nossa realidade, está sendo utilizado essa lei. Essa lei, na verdade, ela está em funcionamento para todos. Mas a maioria, por não compreender, vive em resistência a essa lei. Por exemplo, a lei do mínimo esforço. É uma lei difícil da nossa mente entender. Como assim? Eu preciso utilizar do mínimo esforço para que as coisas aconteçam. Não, a partir do momento que você internaliza as leis espirituais da vida, a partir do momento que você está mais conectado com o agora, a partir do momento que você faz aquilo que para você tem um maior sentido e você descobre o sentido daquilo que você está fazendo, como consequência, aquilo que você faz acontece com o mínimo esforço. Eu trago um exemplo real, presente e muito nítido agora nesse vídeo. Eu estou produzindo esse vídeo, criando esse vídeo para você, compartilhando o conteúdo, e para mim isso está sendo sem nenhum esforço. Obviamente, né, passar o dia inteiro gravando eu vou ter um cansaço físico, vai ter um esforço. No entanto, é algo que para mim é natural. Eu estou administrando, estou desenvolvendo essa habilidade, e, no entanto, é algo que já se tornou um mínimo esforço. Agora, se você diz para mim fazer um outro trabalho, talvez que para mim não faça sentido, né, que eu poderia estar usando a minha energia, o meu tempo, a minha atenção, aquilo vai ter uma grande resistência, um grande esforço. Uma forma das pessoas utilizarem a lei do mínimo esforço totalmente na contramão do que ela é, ou não utilizarem dela, melhor dizendo, é estarmos sempre utilizando o nosso tempo, o agora, apenas pelo resultado final. Veja só o paradigma incorreto que a gente vai para a nossa realidade. A gente acaba por buscar um trabalho, muitas vezes pelo dinheiro, só pelo resultado. A gente vai buscar um trabalho, uma função, apenas pelo benefício da facilidade, às vezes, mas nem é algo que a gente gosta. E como consequência, você acaba por estar sempre utilizando de um grande esforço para realizar aquilo. De início a gente busca muitas vezes estabilidade, então você pensa, poxa, esse emprego aqui é estável, não tem um perigo de ser demitido. E você vai para o emprego, mas na verdade não faz tanto sentido para você. E veja só, ali a lei do mínimo esforço não vai ser colocada em prática. Por quê? Porque a própria natureza, né, em si, ela utiliza sempre do mínimo esforço para fazer o seu crescimento. Uma árvore não tem esforço para crescer. As plantas, elas crescem na sua natureza, porque é só a natureza, é a lei natural, elas não estão resistindo ao seu crescimento. Muitas vezes nós resistimos de forma inconsciente ao nosso próprio crescimento. Isso acontece quando resistimos a um desafio, quando não olhamos para a causa raiz do desafio, quando acreditamos que o problema não está conosco. E veja só, falar que o problema está conosco não é sobre você se sentir vítima ou se culpar ou se aprisionar em mais um sentimento. É sim você trazer a autorresponsabilidade de mudar as suas respostas, mudar a forma como você está reagindo, né? Mudar a forma como você está respondendo à realidade e não ser apenas uma reação compulsiva. Isso, de certa forma, é você descobrir aí que as leis podem sim estar no seu comando. As leis naturais, na verdade, se a gente compreende elas e utiliza, a vida se torna muito mais simples. E é através dessas leis que a gente faz essa conexão com a abundância. A gente percebe que precisamos estar em paz, completos
e viver plenamente esse agora. Do contrário, o futuro também não vai ser diferente. E precisamos trazer essa atenção para o que estamos criando. Muitas vezes a gente acredita que está em paz, mas está apenas acomodado. Não estamos em paz, porque logo na frente vamos nos sentir frustrados, né, com o resultado ou com a realidade que estamos vivendo. Então, perceber o que eu estou criando nessa realidade. Será que aquilo que eu estou criando agora não é um sentimento apenas de é melhor deixar como está do que fazer algo diferente? E isso é, na verdade, um condicionamento. Novamente, a gente só olha para o efeito e esquece que a causa realmente está em descobrirmos as leis naturais, em utilizarmos. E eu trago aqui uma reflexão final para você fazer essa autoanálise, essa autoconsciência. O que eu desejo? O que você deseja realmente? Se você não parar na sua vida a um certo momento e se perguntar o que realmente eu desejo. Por quê? A gente se limita muito a talvez entrar no emprego, ficar a vida inteira. A descobrir uma profissão, trabalho nessa profissão e agora não posso ser diferente, não posso ser outra pessoa. Uma das leis espirituais da vida aí é você descobrir o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é você descobrir quem você é para além desse personagem, para além dos pensamentos que você cria sobre você. Para além do nome, para além da sua profissão, para além do seu papel na família, para além do seu papel na sociedade. Quem você é para além disso? Obviamente é um conteúdo onde você precisa aprofundar nesse desbloquear da sua verdadeira identidade. No entanto, se você descobre isso, você percebe o quanto podemos ser diferentes, o quanto ainda somos jovens e podemos ter 70, 80 anos, o quanto ainda somos jovens mesmo com essa idade de sermos algo diferente. Numa simples atitude, num simples gesto, num simples hábito, mas que já possibilita aí uma grande renovação da nossa vida. O que eu desejo? O que realmente eu quero para minha vida? Aí você pode fazer essa autoanálise nos 4 pilares que eu sempre trago, como família, finanças, profissão e saúde. O que você quer para sua vida? O que você deseja está em uma atenção que você não coloca em você? Hoje vivemos na era da AI, né? Da inteligência artificial. Mas eu gosto de dizer que, na verdade, vivemos na era da atenção interior, onde o conhecimento está muito fácil de ser acessado. O conhecimento realmente ele está, de certa forma, ao alcance de todos hoje, porque hoje possuímos internet, possuímos livros com muita facilidade. Não temos, ao menos no país onde a gente vive, o bloqueio de alcançarmos mais conhecimento, né? A aprendizagem ainda está livre, você não tem essa limitação. E se a gente descobre então que é o melhor momento de colocarmos atenção em nosso interior, porque de certa forma os trabalhos de hoje ainda nos permitem muito tempo livre, né? Não é aqueles trabalhos pesados de antigamente, onde você vinha do trabalho e não conseguia fazer mais nada, a não ser realmente descansar, né? Comer e dormir. Veja só, se colocamos atenção no nosso interior, despertamos aí para a conexão com essa abundância. Despertamos porque se descobrimos nosso propósito está aqui, é vivenciar e viver o agora por completo, você descobre aí a verdadeira abundância. Para finalizar, eu trago os 3 Cs da abundância: comprometimento, capricho e constância. Nenhuma realização vai acontecer se você não ter comprometimento daquilo que você se propôs a fazer, se você não ter o capricho, ou seja, está sempre fazendo o seu melhor e buscando aprimorar, e a constância, né? Manter aquilo por um tempo, manter por um período. Essa é uma simples fórmula, mas muito eficaz para você ser abundante, você transbordar naquilo que você está realizando hoje. E lembre-se que a ordem correta da abundância é ser, fazer e ter. Você precisa ser diferente para conseguir fazer as coisas diferentes. E no fazer você conquista o ter. Mas o ser é a fonte essencial de toda abundância que você pode conquistar. E lembrando que os nossos recursos naturais para você alcançar toda essa abundância é você fazer a autoconsciência e valorizar o seu tempo, a sua atenção e a sua atitude. Toda abundância está conectada a isso. A gente se sente muito escasso, na grande maioria das vezes, porque estamos presos às leis físicas e percepções materiais. Veja só, da onde vem, né, essa falta, essa escassez? De nos sentirmos separados de tudo e de todos. Quando nos sentimos separados de tudo e de todos, nos sentimos uma partícula, um ser, um indivíduo muito separado do todo. Do todo eu quero dizer das leis naturais, de Deus, da vida em si, né? Da própria natureza da vida. E de certa forma, a gente está o quê? Alimentando a escassez. A gente tem medo até mesmo do tempo que está passando. Por quê? O tempo ele não é bem aproveitado. A gente pensa assim, poxa, mas eu estou com medo do futuro. Mas o futuro é apenas uma tela na nossa mente. A gente fica preso nesse tempo que não é real. Ah, mas o passado está me prendendo ainda porque eu carrego muitos traumas. Novamente,
estamos presos a um tempo que não é real. Você não é só o seu passado. Em essência, você nem é todos esses traumas, essas situações do seu passado. Isso tudo serviu como aprendizagem. No entanto, a gente acaba por não utilizar o tempo de forma correta, não aprofundar nessa conexão com o tempo e também não nos conectamos novamente, não nos sentimos conectados, porque não conseguimos, de certa forma, desconectar. A gente já está conectado, mas a gente não tem essa consciência, a gente tem que desenvolver essa consciência de conexão. É aí que desenvolvemos a nossa atenção para o agora, para onde a vida acontece, e é onde você precisa ter uma nova atitude. Quando a gente não torna o agora um tempo real, quando a nossa atenção não está no agora e nas nossas atitudes, obviamente, as nossas atitudes não são diferentes. Elas são apenas o reflexo de uma resposta automática que a nossa mente já carrega. É dessa forma que a gente pode, de certa forma, conectar a essa abundância. Então eu deixo essa pergunta. Será que não existe uma nova forma de você ver a vida, de ver a si mesmo? Porque a verdadeira sabedoria, a verdadeira abundância está nas perguntas, no autoquestionamento, em você não ter uma resposta pronta para a sua realidade, mas você se permitir se questionar. Uma conversa entre dois sábios, já que o primeiro pilar é a sabedoria, é uma conversa onde ambos se questionam, se perguntam um para o outro. É uma conversa entre dois ignorantes, é onde ambos estão afirmando coisas. Então lembre-se sempre, se você busca abundância, busque questionar, perguntar muito mais do que afirmar, concluir, conceituar e dar apenas o seu ponto de vista. Porque nem sempre o seu ponto de vista é o mais correto. E o ponto de vista é sempre visto apenas de um ponto. Lembre-se sempre, não somos nosso ponto de vista. Essa é uma lente que a gente carrega e que acaba se identificando. A gente é algo infinitamente maior. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Thomas Campbell. Eu honro e agradeço a sua presença nesse vídeo. Lembre-se que se você tem a visão, Deus dá a provisão, porque é justamente Ele que permite com que você tenha essa visão. Então, Ele que permitiu você ter essa imaginação, essas imagens mentais de uma nova realidade. Por que motivo que Ele não daria os instrumentos, as possibilidades de você descobrir e materializar e trazer para a vida a realidade que você imaginou. Então, lembre sempre, se você tem a visão, Deus dá a provisão. Eu honro e agradeço a sua presença nesse vídeo. Se você é novo por aqui, eu deixo o convite novamente para clicar no botão de seguir e ativar as notificações. E se tem alguma dúvida, um comentário, o que gostou desse vídeo ou não, deixe nos comentários que iremos lhe retornar. Vamos juntos nessa transformação.